que aparece? Babi, depois Grécia e Roma nas suas duas fases. Quais são? Roma imperial e Roma papal. Depois veio a pedra, tá bom? Que é a interferência do reino de Deus, tá bom? Olha só, isso aqui se mantém em todas as linhas, tá bom? Tem uma exceção? Tem. Quando nós estamos aqui no capítulo 8 e 9, aqui é o capítulo 7, aqui é o capítulo 2, aqui é o capítulo 10 até 11, até 12, tá? Qual é a exceção? Deus não precisou mais falar de Babilônia aqui, porque a Babilônia já tinha caído, né? Deus não vai ficar só cumprindo tabelinha, literalmente, tá bom? Então, se aqui já não precisou mais, aqui também não se fala mais de Babilônia. Tanto é que semana passada nós terminamos o capítulo 10 e começamos o capítulo 11 falando sobre que império? Eu mostrei aqui duas listas de pessoas, os Ptolomeus e os Seleucidas. Duas dinastias que a gente também denominou como Rei do Norte e Rei do Sul, tá? Vocês lembram que até 15 dias atrás, acho que foi isso, ou foi sábado passado, a gente inclusive pegou os textos que vai falando aqui, o Rei do Norte, Rei do Sul, um batalha contra o outro contra um e tal, e vai seguindo. E nós colocamos os nomes dos personagens históricos ali, né? De acordo com as dinastias que ia caminhando ali, tá bom? Para mostrar que a Bíblia, quando abordou a parte dos medo-persas, tá? Aqui, né, na verdade, abordou a parte dos medo-persas, ela fez em detalhes, tá? Para você ter certeza que aquilo ali está ancorado na história. A gente botou os personagens ali, tá bom? Muito bem, dado que nós estudamos isso daqui, né? E dado que nós também vimos, na verdade só uma correção, nós começamos o capítulo 11 estudando a Medo-Pérsia, né? Nós estudamos os 4 reis que viriam ainda. Depois é que seguiu a Grécia com as duas dinastias, tá bom? Esqueci de falar para vocês isso aí. Então foi na Grécia aqui, tá? Que nós vimos as dinastias. Rei do Norte, os Seleucidas, Rei do Sul, os Ptolomeus, tá? E aí a história seguiu. Bom, dado que você viu esse quadro agora, o que você espera encontrar agora na sequência do capítulo 11? Em algum momento deve entrar em cena Roma, tá bom? E nós esperamos não somente que Roma entre em cena, mas que nós encontremos 2 fases de Roma. A primeira, Roma imperial, e a segunda, Roma papal. Por quê? Por causa dessa linha que a gente fez, existe um paralelismo, tá? Então, para que Deus fez esse monte de linhas proféticas aqui? Óbvio, né? Porque Ele quer mostrar aspectos diferentes em cada uma delas. A gente já estudou aqui, né? Na primeira, Deus está falando de impérios. Ele está sendo visto como um rei, certo? Porque a pedra final é que comanda, é o último império, é a pedra que é do céu, cortada sem mãos humanas, sem ajuda de mãos humanas. O que o capítulo 7 está mostrando? Está mostrando o juízo, tá? O enfoque aqui é juízo. Capítulo 8 e 9, santuário, plano da salvação, tá bom? E finalmente, isso que é o mais importante, né? Que é o nosso contexto hoje. Qual o objetivo da profecia do capítulo 10 e 12? Vai mostrar em detalhes, mais uma vez, as vicissitudes que o povo de Deus vai atravessar, sendo perseguido por esses poderes. Só que o povo de Deus vai ficar encurralado num determinado momento da história e Jesus vai aparecer como libertador. Tá bom? Daí o nome Miguel. Verso 1 do capítulo 12 entra em cena Miguel. E nós sabemos que Miguel, que significa quem como Deus, é um desafio a Satanás. E é quando Jesus está vestido, né? Ou sendo chamado, porque ele está em batalha direta contra Satanás a favor do seu povo, tá? Quando ele está em defesa direta do seu povo. Olha que notícia maravilhosa, tá? Então esse é o esquema do capítulo 11 que nós vamos ver, apesar de toda a complexidade que nós vamos ver aqui, tá? Mas o capítulo 11, ele vai mostrar
a experiência do povo de Deus sendo perseguido pelas forças, já vamos falar mais sobre isso, e finalmente se levanta Miguel, tá bom? Esse é o enredo. Eu queria mostrar mais uma figura para vocês, por quê? Como essa última linha profética, ela é mais complexa, algumas pessoas se perdem nela, tá? Então, como que a gente ataca essa linha aqui? Os pontos que nós vimos até agora, de Medo-Pérsia e Grécia, não há dúvida, nenhum historiador vai ter dúvida em dizer que é isso que está acontecendo aqui, tá? Porém, a partir ali do verso 14 em diante, há algumas vertentes de interpretação. Algumas delas fraquíssimas, tá? Não vale nem a pena a gente gastar. Por exemplo, vou citar uma delas. Uma delas entende que continua a narrativa das dinastias gregas, né? Os Seleucidas no norte e os Ptolomeus no sul, e eles brigando entre si. E começa e continua detalhando e vai detalhando até o limite, o final do capítulo, falando só sobre as dinastias. Eu pergunto para vocês, depois de todos esses meses de estudo de Daniel, faz algum sentido um capítulo todo ser construído em cima da estruturação de dinastias Seleucidas e dos Ptolomeus? Faz sentido? Qual que seria o objetivo disso? Mostrar que o escritor, ele sabia a história. Não, Daniel não sabia história, ele estava escrevendo para o futuro. Tá? Mostrar que Deus conhece a história. Bacana, mas ele já fez isso, ele não precisa um capítulo. Deus, lembra que a gente usou aqui o conceito de que os pontos históricos que são narrados aqui, são descritos de forma muito precisa, eles têm o objetivo de formar uma âncora histórica para a gente. Uma vez que você já ancorou o teu barco ali, não tem necessidade de você continuar ancorando. Não, vamos botar mais uma âncora, né? Já botei uma do lado direito, vamos botar uma do lado esquerdo. Não, vamos botar atrás do barco também, mais duas âncoras. Não faz sentido, Deus é prático, tá? Uma vez que ele fixou na história o que está acontecendo, ele vai se dedicar ao verdadeiro interesse da Bíblia. Qual é o verdadeiro interesse da Bíblia? Salvação do homem. Essa é a mensagem, pessoal. Você falou uma vez, inclusive na definição dos impérios, que são o nosso foco. Porque, como você falou, existiam vários impérios, mas esses impérios estão demonstrados na Bíblia e são o foco do nosso interesse, porque é aí que foram os perseguidores do povo de Deus. Estão os perseguidores, principalmente porque tem o povo de Deus nesses impérios. E Deus escreve as profecias, ou a Bíblia especificamente, e põe na mão nos lugares onde tem mais o povo de Deus capaz de compreender aquelas mensagens. Tá? Por isso que não são abordados todos os impérios. Né? Mas Deus desprezou o resto das pessoas? Claro que não, a Bíblia mostra o tempo todo, Deus chamando de várias formas todas as nações. Né? No começo era Israel atraindo a atenção das nações, deveria ser esse era o ideal, eles não cumpriram o ideal. Agora é o contrário, a igreja tem que ir, e a igreja está cumprindo essa missão, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque não pode haver uma interpretação que seja meramente histórica, e não é, porque vocês vão ver que depois a linguagem se torna religiosa aqui, tá bom? Então descartem essa interpretação que continua mantendo, né, a guerra do rei do norte e do sul como sendo os reis Seleucidas e Ptolomeus, tá bom? Uma segunda interpretação, parecida com essa, parcialmente errada também, é a de que, no restante do capítulo, Deus continua dando detalhes dos imperadores romanos. Tá? É equivocada também essa interpretação, nós vamos ver isso. Mas principalmente porque nós vimos que aqui, nesse período de Roma imperial e Roma papal, entra em cena um poder religioso. A mesma coisa aqui. Tá bom? E esse poder religioso persegue o povo de Deus, esse poder religioso fala palavras de arrogância, ele toma o lugar de Jesus no céu, tem todo um contexto religioso de salvação, quando se descreve esses poderes aqui de Roma papal. Por que no último capítulo continua falando só sobre os imperadores? Como se não existisse, né? Como se não existisse Roma papal. Não, tá? Obviamente, a gente sente que tem que ter a mesma interpretação, um objetivo religioso. Deus está passando uma mensagem ali, ok? Então, nós devemos esperar Roma imperial e Roma papal. Aí, agora, eu vou um pouco mais à frente mostrando esse quadro aqui.
Olha só, além da gente ter essas referências de impérios, como eu mostrei para vocês, a gente pode se basear em referências um pouco mais precisas, tá? Tem 2 versos no capítulo 11 que são importantes. Esse verso 22 aqui, porque ele vai mostrar o momento da cruz, quando Roma Imperial faz morrer Jesus, tá bom? Isso aparece aqui, vocês vão ver com clareza. E o outro momento é o verso 31, quando Roma Papal interfere no santuário, ou seja, no segundo trabalho de Jesus. No trabalho dele, ele veio, morreu na cruz e aí está trabalhando no santuário. E esse poder interfere no santuário. São 2 marcos, tá, que nós devemos considerar. Quando nós chegarmos no verso 22, e eu já vou pedir direto que alguém leia o 22, para vocês sentirem bem. O que fala o 22? Capítulo 11. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo o príncipe da aliança. Incluindo o príncipe da aliança. Esse aí nós já vimos, tá? De outros capítulos que se refere a Jesus. Então, as forças serão arrasadas, nós estamos no tempo de Roma aqui, inclusive o príncipe da aliança será arrasado também, será morto, né? Então, o verso 22, quem quiser pode fazer um desenho de uma cruz aí, é o momento da morte de Jesus, tá bom? Não, então, aí a gente faz o paralelo. Nós sabemos que quando chegarmos no verso 22, nós estamos Roma Imperial, morte de Jesus. E aí, não faz sentido os autores do capítulo tentarem revisarem coisas anteriores. Não, vamos voltar aos imperadores romanos e descrever mais. A história vai avançar, vocês vão ver isso, tá? E no verso 31, o que está falando no verso 31? Pode ler. Dele sairão forças que profanarão o santuário e fortaleza nossa, retirarão os sacrifícios diários, estabelecendo a abominação desoladora. Perceberam? Em que momento? Nós sabemos que na Idade Média isso ocorreu. O poder de Roma Papal, ele se coloca no lugar de Deus e a ponto de obliterar o seu serviço no santuário. Então nós sabemos que quando chegarmos no verso 31, nós estamos na Idade Média, no auge do poder papal, tá bom? Não há como a gente escapar desses 2 marcos. Entre o verso 25 e o verso 30, estou dando uma noção primeiro para vocês, para ficar mais fácil a compreensão do capítulo, tá? Entre o verso 25 e o verso 30, existe aí primeiro, uma descrição das ações imperiais, tá? Mas também alguns utilizam como uma descrição das cruzadas. Se for as ações imperiais, são os imperadores agindo. Se forem as cruzadas, é Roma Papal agindo, tá bom? Eu, particularmente, creio nas 2 ações e eu coloco essa parte de baixo aqui. Há uma transição literária nessa parte que faz com que você saia de Roma Imperial e se transmute em Roma Papal. E eu vou provar para vocês com um verso só, com uma expressão só, essa transformação. Leiam comigo o verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Eu vou só parar aí por enquanto, tá bom? No contexto desse verso, vocês vão ver que a gente está falando de um imperador romano. Ele é chamado de homem vil, tá? Por várias razões. Quando você avança, no verso 28 vai dizer o seguinte: então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza. Isso aqui já é Roma Papal. Percebe que a mesma referência ao imperador é feita ao bispo de Roma, ao Papa. Ambos com a mesma expressão, tá? Homem vil. Tá? Lembre-se, não esqueçam disso, tá? A Bíblia ela está mostrando tanto os impérios terrestres, né, mundiais, quanto os poderes religiosos vistos pela sua pior parte, tá bom? Vistos pela sua parte em que Deus faz as críticas. Por quê? Porque são impérios opressores, que oprimem a consciência religiosa, querem impor em verdades bíblicas, querem obliterar o trabalho de Jesus. Por isso que a Bíblia se foca no lado negativo. Ah, só teve coisa ruim nos imperadores, só teve coisa ruim durante o período papal? Não.
tá? Mas a Bíblia se foca na sua pior parte, ok? Bom, quando a gente chega então ali no verso 31, e depois nós sabemos que nós estamos próximos ali da reforma, ok? E depois, quando chegarmos no verso 40, vai ser o momento da Revolução Francesa, com a ferida mortal que é imposta a Roma, Roma papal, né? Que nós já vimos de alguma forma, nós vamos ver em mais detalhes. Percebem? Se vocês usam esse guia aqui, vocês sabem que passaram pela cruz, começaram uma transição entre imperadores para papas, tá bom? Chegam no poder papal obliterando o trabalho de Jesus no santuário, passa pela reforma e finalmente no verso 40 vem o golpe contra o poder papal, tá bom? A partir daí é a ferida se recuperando em mais 5 versos, tá? E nós estamos vivendo nesses últimos 5 versos do capítulo 11. Algumas coisas já estão acontecendo, o pastor falou isso muito bem também. Oi? Na linguagem original, são reis do norte e do sul. Então, eu vou explicar depois esse ponto do rei do norte e do sul, tá? Quando a gente chegar bem no finalzinho do capítulo 11, tá? A gente fala que o capítulo 11 já quase se cumpriu, já quase se cumpriu. Ela faz uma expressão assim que deixa a gente até espantado, né? Está quase se cumprindo, quase se cumpriu o capítulo 11, né? E exatamente isso que você falou. Se referindo aos últimos 5 versos. É um tempo longo, assim. Imagina que a gente vive 70 anos, eu acho um período tão longo, eu fico pensando, poxa, isso não é rápido isso aí, né? Não, mas tem algumas coisas que estão se alinhando aí, né? Bom, pessoal, então agora vamos direto para o texto bíblico. Com esse cenário aqui, com isso que a gente comentou, agora vamos fazer a leitura do texto bíblico. E vocês vão compreender os aspectos da história que estão sendo retratados aqui, aliás, muito precisos e muito interessantes. Considerem que isso aqui foi dado, mais ou menos, nós estamos falando aí de 400 a 500 anos antes dos fatos começarem a ocorrer. Então imagina, né? Imagina o que é isso. Muito bem. Vamos ler então no verso 14, tá? Porque nós terminamos na outra aula até o verso 13, falando inclusive daquela famosa guerra, né, que houve ali, que houve um combate terrível, muitas mortes, a gente mostrou aqui, né? Os reis do norte e do sul ali, né? Os Seleucidos contra os Ptolomeus enfrentaram ali, utilizando até elefantes, né? Como arma de guerra. Então foi uma guerra terrível que foi retratada aí no verso 13, tá bom? E agora entramos no verso 14, tá? E vamos analisar esse verso. Muito bem, quem gostaria de ler? E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. Muito bem, pessoal, o hebraico dessa passagem aqui, isso é reconhecido pelos teólogos, é de difícil interpretação, tá? Então vocês vão ver que existem algumas traduções bem diferentes aqui, tá? Vamos tentar pegar mais ou menos a base do que está falando aqui, ó. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Quem representava naquele momento o rei do sul? Os Ptolomeus que viviam no Egito, né? Aquela região do Egito. Então eles representavam o rei do sul aqui. Muitos, aqui está dizendo que, então, muitos se levantarão contra o rei do sul. Uma possível interpretação, tá, pessoal? Vocês sabem que o Egito, nessa época, até essa época, era liderado por reis que não eram egípcios, eles eram semitas, tá bom? Então, os egípcios nativos se submetiam a governantes que eram semitas. Inclusive, até a gente sabe que eles governaram durante algum tempo e depois houve uma rebelião, tá? Pode ser que esse texto esteja se referindo a essa rebelião, tá? Os próprios egípcios se rebelaram contra os seus governantes, tá? Um outro ponto desse verso é quando ele faz um destaque aqui ao povo, teu povo, né? Dando uma referência ao povo de Deus. Quem era o povo de Deus nesse momento aqui? Os judeus, tá? Nós estamos imaginando essa época aqui, nós estamos aqui no tempo em que Roma entra em cena. Roma entra em cena, vamos dizer assim, ela não fez uma guerra contra os reinos grego-macedônios, tá bom?
ela foi conquistando, ela foi dominando o Mediterrâneo, ok? Em uma marca que a gente coloca em 168 a.C., né, é uma boa referência para ter os romanos como dominando já o comércio marítimo ali, tá? Em mais ou menos 68 a.C., os judeus foram colocados como protetorado romano. Roma tinha esse costume, tá? Tomava posse ali de uma área, mas fazia um acordo inicialmente, né? E nesse acordo, Roma aparecia como um protetor, tá? Querendo o bem dos povos. Mas depois ele, mediante trapaças, artimanhas, conseguia o que queria e punha subjugando aquele povo, tá? Essa era a forma estratégica de Roma agir. Então, veja que nesse momento que fala do povo, também os dados da violência dentro do teu povo pode se referir a duas coisas. Pode se referir a judeus que se rebelaram contra os romanos, portanto se tornaram ativistas, revolucionários, tá? De fato, há relatos de contra-guerra contra os romanos que os judeus fizeram, tá? Havia um período em que dois mandantes judeus estavam disputando o trono, e Roma então chegou ali e os dois se refugiaram no templo e continuaram ali aquela guerrilha, né? Então, pode ser uma interpretação, pode ser isso, ou seja, os dados da violência entre os judeus, aqueles se tornaram guerrilheiros, né, para tentar liberar o povo. Inclusive, Guilherme, a nova versão transformadora fala justamente isso aí que você está falando. A tradução dela fala assim: homens violentos do seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento dessa visão, mas serão derrotados. Isso. Homens violentos do seu povo, Daniel. Mas pode ser também, a interpretação, pode ser aqueles que fizeram violência com o teu povo. Também pode ser. O que encaixa também perfeitamente na entrada em cena dos romanos, tá? Então, entendo que esse verso é de difícil interpretação, mas existem essas vertentes aqui, tá bom? Verso 15. Outra pessoa aí, se O quiser rei ler. do norte virá, levantará baluarte e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Entendam o seguinte: Roma veio tomando posse, né, das regiões em torno do Mediterrâneo. Mas veja que os povos grego-macedônicos, né, ou seja, os Seleucidas e os Ptolomeus, eles não morreram, eles estavam lá ainda, e eles faziam as suas disputas. Então, nesse verso 15 aqui, parece demonstrar uma ação realmente que foi feita por Antíoco III, tá? Em que ele veio, ele desceu, lembra que ele representa o rei do norte, tá? Ele desce, tenta fazer sua ação no Egito. No retorno dele, ele faz algumas ações contra o povo de Deus, tá? Esse é o período também, mais para frente, em que aparece ali Antíoco Epifânio, que era o Antíoco IV, tá bom? E ele, durante 3 anos e meio, ele tenta destruir a religião judaica, né? Vocês sabem da história. Ele constrói altares no templo dos judeus, ele faz com que se ofereçam holocaustos de porcos ali, tá? Ele faz com que isso ocorra também em várias cidades dos judeus. Então ele, de fato, ele arrasou, tá? Ele, assim, estragou boa parte da cidade de Jerusalém, e durante esse período ele tentou destruir a cultura judaica. Então isso aqui é uma menção a isso. Notem que é falado assim, ó: os braços do sul não poderão resistir. Quem era o sul? O Egito, né? Precisou uma interferência de Roma ali, tá? Da mesma forma, aqueles que são um pouco mais antigos aí, lembram da Guerra Fria, aquela relação entre União Soviética e Estados Unidos com relação a Cuba. Existia uma doutrina ali que falava que os russos queriam colocar os mísseis em Cuba, veja, do lado dos Estados Unidos, tá? Ali do sul da Flórida, se você olhar num tempo bom, você vai conseguir enxergar a ilha de Cuba, ali é muito perto, tá? Então foi feito um acerto, assim, ó: não mexe comigo que eu não mexo com você, eu não mexo com você, tá? Mais ou menos esse tipo de doutrina assim, foi colocado aqui entre os romanos e os antíocos, né? Antíoco que descia e queria invadir o Egito. Roma falou assim: negativo, tá? Segura a ponta aí, você não vai fazer isso aqui não, tá bom? Inclusive, Antíoco Epifânio não pode ser considerado o foco da profecia, porque ele foi um rei fraco,
Tá? Para vocês terem uma ideia, quando ele foi no Egito, um general, não foi nem o imperador romano, um general desenhou um círculo na areia em torno dele e falou assim: você só sai daqui vivo se você desistir das suas ações contra o Egito. E ele saiu do círculo vivo e desistiu das ações do Egito. E na sua volta foi quando ele fez essa ação de fúria contra os judeus. Então veja, os romanos já estavam mandando meio que ali, né, segurando as pontas, mas veja que ele ainda atingiu os judeus. Somente mais para frente Roma entra como protegendo os judeus, para depois encampar como mais uma das terras dos judeus, como uma das suas, do Império Romano. Tá bom? Então entendo esse contexto, que aqui o verso 15 está falando exatamente ainda desse período. Notem a menção a seu povo escolhido. Tá bom? Muito bem, verso 16. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Bom, aqui alguns pensam que definitivamente entra em cena Roma, tá? Porque fala da terra gloriosa e foi exatamente isso que Roma fez. Primeiro colocou como um protetorado, depois colocou como a sua colônia ali, a sua a região que eles dominavam. Jesus nasceu no tempo justamente que Roma já dominava a Judéia com garras de ferro, tá bom? Então vejam que esse verso 16 tenta estabelecer isso, mais uma vez mencionando, olha o foco aí, a terra gloriosa, tá? A Judéia, tá bom? Verso 17. Fará planos de vir com a força de todo o seu reino, e formará uma aliança com o rei do sul. Dará sua filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Muito bem, olha só, eu queria ler também na minha tradução. Esse verso ele é interessante. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele, tá? E lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem, a vantagem da jovem. Tá bom? De quem nós estamos falando aqui? A famosa Cleópatra. Lembre-se que Ptolomeu XI, quando estava à morte, né, ele colocou os seus dois filhos, Ptolomeu XII e Cleópatra, sobre a proteção de Roma. Lembra que Roma interferiu para proteger o Egito do ataque do rei do norte? Tá? Agora Ptolomeu XI, sabendo que logo iria morrer, coloca os seus dois filhos sob a proteção romana, porque Roma se colocava como um protetorado, né? Uma proteção ao Egito, tá bom? Muito bem. Quando fala aqui, resolverá vir com força de todo o seu reino, então é Roma já fazendo a sua expansão territorial. E aí vocês conhecem bem a história, primeiro, de Júlio César, né? Júlio César vem fazendo as suas guerras, chega o Egito e aí ele torna Cleópatra sua amante. Eles têm um caso ali, tá bom? Lembre-se que Cleópatra estava protegida por Roma, né? Então Júlio César chega e aí há um romance ali, vocês conhecem a história, tá? Júlio César, ele depois, ele volta para Roma, ok? Nos próximos versos vai falar dele, ele faz outras conquistas, mas ele volta para Roma. E aí vem uma outra figura que vocês conhecem também, que é Marco Antônio. Marco Antônio, um outro general de Roma, ele vem ali para aquela região do sul, e aí Cleópatra joga o charme para ele, tá? E eles daí passam a ter um caso. Quando vem Otávio, lembre-se que Otávio era descendente de Júlio, seria a descendência de Júlio César, que tinha voltado para Roma, tá bom? E ele era de um partido diferente de Marco Antônio. Quando ele vem ali para a região, depois de várias conquistas, ele vem ali para o Egito, Cleópatra arma junto com Marco Antônio um combate contra Otávio. Tá bom? Estão entendendo? Eles dois perdem a batalha. A história diz que ela convence Marco Antônio a se suicidar, tá? Dizem que foi obra dela. E quando ela vê que ela não vai conseguir jogar o charme e conquistar Otávio, tá? Ela se suicida também.
Essa é a história. Otávio volta para Roma e se transforma no imperador Augustus, do tempo de Jesus. Tá bom? Então, quando a gente ouve falar do imperador Augustus, já é esse Otávio que teve esse combate com Cleópatra. Aí nós estamos bem no tempo de Jesus. Tá? Então, se a gente ler de novo o verso, notem que no original, essa expressão jovem, se referindo a Cleópatra, né, ela é muito curiosa no hebraico. Ela fala assim, e lhe é dado uma filha das mulheres. Tá? Os teólogos entendem isso como sendo tentar exagerar a feminilidade com que Cleópatra agia. Ela usava a feminilidade a tudo a seu favor. Tanto ela que ela conseguiu se tornar amante de dois generais romanos aí, um imperador e outro general, né? Fechou, desligou aqui. Eu vi esse filme, aí ela entrega como um presente, ela me dava um presente. Então, aí o pessoal Tudo cria bem, todo... romantiza bastante, né? Eles Mas é romantizam, fantástico, né? você vê o filme, vê esse filme, você vê isso tudo, você faz essa trama todinha, você vê assim, parece que vai ter um filho, aí ele é egípcio, porque ele é egípcio, aí não sabe quem vai herdar o reino, então, aí é aquela briga de família, uma intriga de família. É que me chamou a atenção, que a gente começa a ler a história da Bíblia, você vê um filme assim, cristão, você começa a se ligar naquilo, aquilo te fomenta você ler cada vez mais, estudar mais, pesquisar. Então você cai na Bíblia, e essas histórias que estão contando aí, pra gente que nunca ouviu, parece coisa assim, bem solta. Quando você tem um filme, alguma coisa te prenda, você começa, e você falando, você começa a ficar... Pode assistir o filme e pode ir para os livros também. Usar para pesquisar, olhar, buscar, não é isso? Mas assim funciona. Tá, pessoal? Então vejam o detalhe, né? Eu costumo dizer a precisão e delicadeza da Bíblia quando usa as expressões aqui. Uma filha de mulheres. Você já imagina como que era aquela jovem, né? Como ela usava isso para conseguir. O detalhe que vocês notem é que Cleópatra, ela fazia sua trama política, ela usava a sua feminilidade para fazer sua trama política. O que a Bíblia fala no final? Minha filha, não será para a sua vantagem. Tá? Toda a trama que ela fez não se revelou uma vantagem para ela. Olha a precisão bíblica de fatos históricos. Seguindo, verso 18. Lembre-se que aqui a Bíblia é muito sintética a falar as coisas, tá? O verso 18 e o verso 19 está falando de Júlio César, tá? Então veja que essas coisas foram acontecendo assim, mas aqui ele está focando em Júlio César. Verso 18. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre... Pode ler o 19 também. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Pessoal, os teólogos acreditam que aqui seja Júlio César. Júlio César era uma pessoa extremamente arrogante, tá? Assim, para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro imperador que começou a cultivar o aspecto de adoração do imperador como um deus, tá? Então imagina. E no momento em que ele volta para Roma, como a gente falou, e como vocês viram aqui, ele conquista ainda muitas terras, ali voltará para as terras do mar e tomará muitas, verso 18, tá? Porém alguém lhe fará cessar o opróbrio. Quando você lê no original, você consegue entender, conforme os teólogos dizem, que seria assim, ele seria envergonhado e ele não conseguiria devolver essa vergonha. Uma forma curiosa de dizer que ele foi morto. Tá? Tanto é que o verso 19 confirma, ele voltará para as fortalezas, né, para Roma, mas tropeçará e cairá e não será achado. Ele foi assassinado, Júlio César, tá bom? Quando ele retornou ali para as suas terras. Muito bem, como eu disse para vocês, então, Otávio entra em cena, então, agora como imperador Augusto, tá? E aqui que segue o verso 20. Vamos ver o verso 20? Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não com resultado de ira nem na batalha. Muito bem. Vocês estão lembrados que, por que José e Maria, quando Jesus nasceu, eles tiveram que ir para Belém? Qual era o objetivo? Turismo?
fazer um censo para fins de imposto de renda. Olha só, essa palavra aí que aparece na Bíblia de vocês, aí, exator, né? Isso aí tem a ver com cobrador de impostos, tá? Então o recenseamento não era para ver assim, quem pode ir para a guerra. Não, né? O objetivo ali era para ver quem pode pagar, tá? Imposto de renda, veja só, né? Que maravilha, né? Guilherme, o Júlio César, aquele que Deus assassinou? Isso, ele foi assassinado ali. Isso, exatamente. A Bíblia só menciona que ele foi assassinado. Aí você vai para a história ali, né? Ele não foi na guerra nem no conflito. Oi? Fala que não foi na guerra nem no conflito assassinado. Isso que eu ia chamar a atenção, tá? Augustus, ele dominou, ele liderou por uns 40 anos e ele morreu pacificamente na sua residência. Estão percebendo o que eu estou falando aqui? A cada verso a Bíblia vai mostrando uma previsão absolutamente precisa com a história, tá bom? Então é justamente esse indivíduo, tá bom? Verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Olha só, Otávio, né, o Augustus, ele não tinha filhos e ele adotou uma pessoa chamada Tibério, tá? Tibério não era de descendência real, mas dizem os historiadores que a sua mãe Lívia mexeu os pauzinhos ali para que ele pudesse ascender ao poder. Ele inclusive só ascendeu ao poder por volta dos seus 40 e tantos anos, tá bom? Ou seja, não era dada a dignidade real. Ele não era da linhagem real, tá bom? Bom, depois, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas, tá? Típico dos imperadores romanos, né? Fazia as intrigas ali, às vezes um assassinato aqui e ali, né? Para poder tomar posse do reino. Então veja, aqui está falando de Tibério, então. Agora nós estamos na época de Tibério. E não foi na época de Tibério que Jesus foi morto? Não foi na ideia dos Macabeus, como é que surge isso aí? Macabeus acho que é um pouquinho antes. Um pouquinho antes, né? Mas lembre-se que a gente está acostumado a ouvir falar de Pilatos e Herodes, tá bom? Mas esses eram lideranças regionais. O grande imperador ali era Tibério, nessa época, tá bom? Verso 22. E com os braços de uma inundação serão varridos diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Veja, aqui é usado um simbolismo no sentido de uma inundação. Isso é Roma expandindo o seu território, tá? Fazendo as suas conquistas, como se fosse uma inundação que está gradativamente seguindo, tá? E aí, como nós já falamos, é justamente nesse período que Jesus é morto na cruz, né? Na época de Tibério. Verso 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Muito bem, aqui começa uma descrição típica dos imperadores, da forma que os imperadores romanos agiam, tá? Eles agiam através de intriga, eles faziam alianças para depois colocarem um engano, tá? Essa era a forma que operava o Império Romano. Fazia uma aliança com um determinado povo, como eu já falei, Roma tomava posse ali e depois colocava como aquele povo sujeito a eles. Astúcia no seu empreendimento, que o capítulo 8 fala, né? Usava de astúcia nos seus empreendimentos. Sim. Notem, por isso que começa a ser chamado de homem vil, tá? Eu queria só propor uma passagem para vocês. Quem pode ler Naum 1, Naum, livrinho pequenininho ali, 1, 11 e 15. A gente já está terminando, tá? Naum, capítulo 1, é só um pouquinho para frente de Daniel aí. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Olha aí, ó, homem vil, um conselheiro vil, ou seja, que maquina o mal, né? O que mais no verso 15? Olhem, os mensageiros vêm correndo montanha abaixo, trazendo as boas notícias. Os invasores foram completamente destruídos, estamos salvos. Ó Judá, anuncie um dia de agradecimento ao Senhor.
adorem somente a Ele, como prometeram. O perverso nunca mais marchará contra vocês. Foi destruído para sempre, nunca mais será visto. Olha só, na minha tradução fala justamente onde ele fala perverso, fala homem vil também. Né? Curioso. Prevaricadores, né? Bem, vai. Tá, pessoal? Então, essa é a forma de Roma tratar. E a gente tem 5 minutinhos, eu queria ler mais 2 versos, o 24 e o 25, do capítulo 11 de Daniel. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e destruirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisa que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. E o 25. Então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o rei do sul. Este sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspirações contra ele. Muito bem, olha só, vocês, parabéns, tá? Vocês estão vendo exatamente o ponto de transição entre os imperadores e o papado. Por que eu digo isso? Olha a figurinha ali, né? Aqui nós estamos vendo o que os imperadores faziam, isso é fato, história, tá? Eles conquistavam uma região e depois os seus generais ganhavam vultosas terras nessa região conquistada, tá? Dizem que até alguns soldados rasos também recebiam possessão nessas terras conquistadas. Então veja que a Bíblia está dizendo a forma de agir de Roma. Percebam que mais tarde o papado também fazia esse tipo de coisa. Percebam que o papado fazia intrigas para tirar um rei e botar outro no lugar ali, ou seja, para os seus favorecidos ele também fazia isso. Então nós estamos numa transição entre imperadores, homem vil, imperadores, transicionando para o papado, tá? E o verso 25 confirma isso, porque aqui, nesse verso, e em alguns outros mais para frente, a gente vai ver em detalhes semana que vem, tá? Está falando do famoso fenômeno das cruzadas. Foram várias cruzadas, acho que me parece 12 ao todo, né? E qual era o objetivo das cruzadas? O objetivo básico era com que os religiosos fizessem uma excursão para tirar Jerusalém da mão dos islâmicos, tá bom? Basicamente, dos árabes, dos otomanos que estavam ali, né? E que comandavam. E não se podia fazer peregrinações à Terra Santa. Então esse era o objetivo. Só que os papas, né, que estimularam esse tipo de movimento, inicialmente eles não podiam prever quais seriam as consequências, mas as consequências foram trágicas. Com exceção de uma das cruzadas, em que o Papa que o promoveu era capaz de falar vários idiomas e ele negociou habilmente, politicamente, né, e conseguiu fazer com que tivesse acesso à Terra Santa, as outras cruzadas foram terríveis, tá? Um morticínio danado. Cristãos chegavam em Jerusalém, matavam os infiéis ali, o sangue correndo pelas escadarias ali, e eles se ajoelhavam com as suas espadas e agradeciam a Deus pelo milagre deles terem reconquistado Jerusalém. Vejam só que ponto a gente chegou, né? Em que aspecto. Muitos, inclusive, partiam, as pessoas que eram mortas, partiam seus estômagos, porque acreditavam que eles tinham engolido ouro para escapar aquilo ali, né? Então veja, as cruzadas foi um período bastante triste e eram comandadas já como Roma papal, tá bom? Nós vamos parar aqui, mas eu só queria o último verso de hoje, o verso 26. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército deles será arrasado, e muitos cairão transpassados. Olha aí, uma descrição nítida aí do que foram as cruzadas. Os conquistadores chegavam, sentavam e comiam, às vezes, até faziam um acordo com aquelas pessoas que estavam lá, só para depois trair esse acordo, matar e tomar posse, tá? Esse foi o motivo principal. A partir daí, vocês vão ver que o verso 27 e em diante já vai estar falando exclusivamente do papado, tá bom? Então nós transicionamos dos imperadores para os papas. E aí a gente vai continuar semana que vem, ok?